Thalys. Meu nome é Maria Clara. Meu nome é Amanda. O título do nosso trabalho é O Anteparo Legal das Crianças, um estudo sobre a violação de direitos à luz da publicidade infantil. Nesse trabalho, nós buscamos refletir um pouco sobre como os direitos das crianças são violados frente a essa lógica mercadológica, que tange toda a publicidade. Nosso trabalho se divide em 3 partes. A primeira, nós buscamos falar um pouco da publicidade infantil em si. Posteriormente, nós abrangemos essa questão da vulnerabilidade da criança. Depois, falamos um pouco sobre a proteção legal e as consequências da violação. A metodologia utilizada foi as referências bibliográficas, onde partimos de revistas acadêmicas até teses de mestrado, e o referencial teórico foi o professor Sérgio Negri, com uma pesquisa que se intitula Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, Desafios Jurídicos de uma Sociedade Hiperconectada. Ele é professor de Direito Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em Direito Civil pelo UERJ. Bom, a publicidade basicamente é uma forma de divulgação de serviços e produtos voltadas para o público infantil, que tem como objetivo fazer com que esse público se torne potencial consumidor. Nesse sentido, algumas empresas utilizam vários mecanismos como linguagem infantil, efeitos especiais, vozes que vão cativar as crianças, justamente para tentar fazer com que elas se tornem consumidoras. O grande entrave da publicidade infantil é que a criança ela não tem um senso crítico tão aguçado, né? Ela tem um raso conhecimento de mundo, condições de análise crítica também baixas, e justamente por isso ela acaba se transformando em um instrumento de manobra de mercado, né? E baseando-se nessa vulnerabilidade da criança, a gente trabalha com 2 questões, que é a vulnerabilidade no sentido legal e no sentido psíquico. No sentido legal, a gente trouxe o artigo 3º do Código Civil, que diz que uma criança ela é absolutamente incapaz. Nesse sentido, a gente pode afirmar que o próprio Código Civil ele entende que a criança ela tem uma limitação no que tange à capacidade de exercício de seu direito. Com relação à base psíquica, a gente trabalhou com a questão da cognição. Uma criança que segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma pessoa até 12 anos incompleto, ela está em fase de desenvolvimento da sua cognição. Então, ela não tem uma plena capacidade de criticar e de entender tudo que está acontecendo ao seu redor. E justamente por isso, a gente entende que a publicidade infantil, ela explora das crianças esse ínfimo senso crítico para conseguir as vantagens econômicas. Justamente com essa vulnerabilidade, a gente entende que a publicidade ela pode gerar muitas consequências para a vida de uma criança, como, por exemplo, o consumismo exacerbado, distúrbios alimentares e psíquicos, como a depressão, bulimia e anorexia, e também uma obesidade, uma hipertensão arterial e outros problemas cardíacos advindos de determinados tipos de publicidade. E é com tudo isso que a gente entende que é extremamente necessário a proteção de direitos das crianças que são violados com essa publicidade que se torna abusiva frente às crianças. Bom, a gente vai abordar agora o critério legal de anteparo a essas crianças. Para isso, a gente retoma o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 17, ao abordar a questão da integridade física, psíquica e moral da criança. É cotidiano a gente perceber, principalmente em redes de publicidade, a violação dessa integridade psíquica, principalmente trazendo hábitos de alimentação nada saudáveis e muitas das vezes padrões estéticos a serem seguidos por essas crianças, que podem muitas das vezes colocar em risco tanto assim a integridade como também a própria vida delas. O outro parâmetro que a gente pegou foi o artigo 227 da Constituição, em que fala que é um dever da sociedade, como também da família, assegurar o lazer, assegurar a saúde. O que a gente percebe é que muitas das vezes a saúde mental dessa criança também é colocada em xeque quando a gente tem faixas indicativas inadequadas e até mesmo conteúdos com faixas indicativas apresentadas, mas que não condizem com aquele grupo-alvo que vai acabar aderindo a isso. E por último, a gente trouxe o exemplo do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que falam da publicidade enganosa, que é quando principalmente a gente vê brinquedos que são colocados como imagens meramente ilustrativas, mas que na verdade no pós-compra não condizem com aquilo que foi visto durante aquela determinada publicidade.
O que a gente conclui é o seguinte: o resultado da nossa pesquisa é que sim, há uma violação muito grande dos direitos da criança e do adolescente frente a essa publicidade infantil, e por isso são necessárias leis mais rígidas e uma fiscalização mais apropriada e mais devida quanto a isso, para que seja pelo menos amenizado qualquer tipo de interferência nessa integridade física, psíquica e moral infanto-juvenil.